Eu primeiro quero agradecê-los pela participação. O nosso objetivo aqui é trabalharmos algumas questões relacionadas à segunda fase da OAB, especialmente as peças, tá? E eu fiz questão de chamar esse nosso encontro, essa nossa oficina, de uma forma mais reservada, né? Então, nós não estamos transmitindo neste momento ao vivo, no YouTube, nada disso. Nós estamos trabalhando com os alunos que alguns estão já fazendo a segunda fase da OAB, farão agora no dia 30 de abril, e outros que estão se preparando para fazer em breve. Então, o convite foi um pouco mais restrito aos alunos do 10º, 9º e 8º semestre, mas por essa questão mesmo. Então, a minha ideia é trabalharmos uma questão estrutural de peças, porque nessa caminhada que eu tenho aqui de docência, eu sempre vejo muito os alunos se preocupando com o modelo, e a gente não pode estar preso, né? Ninguém pode estar preso a modelos. Então, eu quero que os senhores fiquem bem à vontade. Fiz também de forma virtual para poder atender os alunos dos 4 campi que estão aí mais avançados, né? São Miguel, Liberdade, Anália Franco e Paulista. Santo Amaro ainda o pessoal, a turma mais veterana está no 7º semestre. Se eu fosse marcar presencialmente, eu não conseguiria atender a todos. Por isso que eu marquei, então, de forma virtual. Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira oficina. Bom, trouxe algumas informações só a título de curiosidade, né? Eu fiz uma análise aí do que vem caindo na segunda fase da prova da OAB em Direito Civil, e qualquer um pode fazer essa análise, porque essas informações estão disponíveis, para quem não sabe, no site é só botar lá FGV, Fundação Getúlio Vargas, Projetos. Procurou no Google FGV Projetos, vai encontrar, então, essa parceria da GV com a OAB, que aplica os exames de ordem. E aí você consegue pegar as informações dos exames unificados. Se eu quiser pesquisar de direito constitucional, trabalhista, enfim, eu pego por lá. Então, eu fiz a análise dessas últimas 36 edições, já que estamos na 37ª, sobre qual peça mais caiu no exame de ordem. Então, disparadamente, a peça que mais caiu foi a petição inicial. Vejam que a petição inicial é uma peça que traz muitas preocupações, porque é a petição que inaugura o processo. Então, precisa estar muito bem escrita. E, assim, mais da metade. Então, nós estamos falando em 36 edições do exame de ordem, mais da metade nós tivemos, então, a incidência da petição inicial. Quer dizer, 36, metade seria 18, no mínimo, se eu não me engano, nós vamos passar aqui adiante, nós vamos ver, se eu não me engano, acho que foram 20 vezes que caiu a petição inicial. Na sequência, vem o recurso de apelação e depois dividem ali a terceira posição, a contestação e o agravo de instrumento. Quero já deixar todos tranquilos. Aprendeu a fazer um recurso, faz todos. Aprendeu a fazer uma petição inicial, faz todas. Contestação. É difícil de cair na OAB. Por quê? Porque é fácil. É fácil fazer uma contestação. É fácil fazer uma contestação. Assim como o pessoal tem muito medo, às vezes, de um recurso que vai para um tribunal superior, como um recurso especial, um recurso extraordinário. É difícil de cair, porque é fácil de fazer. Por que é fácil fazer? Porque na hora de elaborar, eu estou falando aqui na visão de quem avalia. Na hora de elaborar um problema, eu preciso de colocar muitas informações. Quando eu falo num recurso especial, eu preciso dar de presente, praticamente, o fundamento legal. Quer dizer, o candidato, o aluno não vai precisar de pesquisar este fundamento na hora de preparar a peça. É por isso que não cai. Caiu uma vez recurso especial. É raro de cair. Né? Por quê? Porque eles vão dar de bandeja. E no caso de contestação também, cai pouco porque é muito mais fácil você desconstituir uma coisa do que construir. Construir é mais difícil. No caso de construir, nós estamos falando de uma petição inicial. É dar início a um processo. Agora, quando eu falo em defesa, em contestação, eu vou estar com os dados postos, a pretensão do autor,
qual é a fundamentação que ele se utilizou para pedir aquilo. Então, vejam que a contra-argumentação se torna mais fácil, se torna um trabalho menos pesado. Tudo bem, vamos seguindo aqui, então. Aqui eu faço um gráfico, então, mostrando aqui em termos percentuais. Olha só, petição inicial 55%, contestação e agravo com 8,33%, apelação 19,44%, recurso especial 5,56%, e caiu réplica também uma vez. Olha aí que beleza. Vamos direto para a petição inicial. Mas, em síntese, o que diz o texto é que a petição inicial é a peça mais importante, porque ela inaugura o processo. A petição inicial é o projeto de sentença, gente. É o meu projeto de sentença. O que eu espero do Poder Judiciário, eu coloco na petição inicial, porque nós conhecemos alguns princípios que norteiam a jurisdição e nós sabemos que o juiz não pode decidir fora do que está na petição inicial. Então, ela limita, a petição inicial limita a atuação do juiz. Pensem bastante nisso. Agora nós vamos chegar numa encruzilhada aqui. Qual que é a encruzilhada? Bom, eu escuto muito durante esses anos de docência, tenho escutado de alguns alunos o seguinte: professor, meu problema é na hora de escrever. Eu não sei, eu não consigo, eu não desenvolvo, eu não sei nem por onde começa. Então, é aí que está. Tem gente que já fala, não, eu peguei um modelo e já saí escrevendo. Está errado. E como é que eu faço para escrever bem, fazer uma boa peça, seja a petição inicial ou qualquer outra? Primeiro, preciso de entender. O problema é o seguinte: nós estamos com muita ansiedade para fazer as coisas, mas nós não paramos para analisar e de forma coerente, resolver o problema. Quando eu vou escrever uma petição, quando eu vou escrever um e-mail, quando eu vou escrever qualquer coisa, a produção do texto, o ato de escrever, eu estou externando um texto que eu já elaborei. Agora, o ponto está aí, será que eu já elaborei? Então, para que eu comece a escrever, eu tenho que ter o domínio do assunto. Então, o primeiro passo, no caso do advogado, da advogada na vida real, ele vai fazer uma entrevista, vai conversar com o cliente e vai ver ali a situação, um problema que lhe é apresentado. No caso do aluno, do candidato do exame de ordem, ele vai receber um problema que ele lê e parece que o problema vai crescendo, vai se agigantando. Você fala assim, pô, não estou entendendo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Vai. Então, aí está, é a calma para ler e entender. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas coloquei na lousa até, ó. São 3 passos importantes antes de começar a escrever. Então, antes de eu pensar já em escrever, eu preciso de me organizar. Primeira coisa, é mapear a situação. O que é mapear a situação? É ler o problema e entender aquele problema. Qual é o problema em si? Dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa. Se o advogado é o primeiro juiz da causa, cabe ao advogado julgar, vamos dizer assim, ou melhor, atribuir o seu juízo de valores àquela situação que está sendo posta. Muitas vezes os senhores atenderão, enquanto advogados, atenderão pessoas que vão apresentar situações que você vai analisar e vai dizer assim, peraí, mas essa pessoa não tem direito, ela não tem uma ação, como dizem por aí, não há motivos para uma pretensão judicial. Então, olha, o primeiro filtro que o advogado deve fazer. E no caso do exame de ordem, não é diferente. É claro que no exame de ordem sempre haverá a necessidade de uma intervenção jurídica, porque senão o problema ali seria fácil demais. Você diria, não cabe nenhuma ação, por isso deixe fazer a peça. Então, não vai ser o caso, né? Então, no caso do exame de ordem, eu já vou partir do pressuposto que realmente cabe uma ação. Agora, qual é a reclamação, qual foi o dano, qual foi a lesão ao direito deste pretenso cliente? Então, eu tenho os fatos ali. Com os fatos, eu preciso de entender, eu já mapeei a situação, já entendi. A pessoa está dizendo que, sei lá, foi atropelada.
ele teve uma lesão à sua integridade física, que alguém atirou uma pedra na vidraça da sua casa, ele teve um dano, um prejuízo material. Tá, então eu estou mapeando a situação. Agora eu preciso fundamentar, eu preciso encontrar o fundamento legal no ordenamento jurídico para continuar a elaboração desse texto na minha cabeça ou no meu rascunho. Eu vou anotando, eu vou fazendo o meu rascunho. Então, identifiquei a situação, entendi que aquela situação posta realmente contraria o ordenamento jurídico, e contraria por quê? Porque eu encontrei o fundamento legal que diz que aquilo não poderia ter acontecido. Então, encontrei o fundamento que diz que houve uma lesão a um direito. Encontrei, aí sim, estou autorizado a começar a redigir. Vejam que o processo da escrita, então, ele parte de uma elaboração mental, claro que eu posso também me valer de apontamentos, de um rascunho, mas que eu não posso sair igual um louco ou uma louca, escrevendo. Quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar algum. Então, eu preciso entender o problema para saber o que é que o meu cliente quer com essa ação. Então, vejam que eu falei aqui de entender o problema, de encontrar o fundamento para saber o que o meu cliente quer com este processo. Eu falei de 3 pontos essenciais. Falei da causa de pedir, falei da fundamentação legal e falei do pedido. O que ele quer é o pedido. Então, para que eu possa fazer o pedido, eu preciso saber qual foi o bem jurídico violado. Qual é o bem da vida que está sendo colocado em discussão? Então, não é por acaso, não é assim, como é que eu vou fazer? Não, eu preciso ler, preciso prestar atenção, preciso me concentrar, e assim eu consigo desenvolver a peça. Né? Esse é o início, esse é o início. E quando nós olhamos lá para os requisitos da petição inicial, o primeiro deles é o endereçamento. Diz lá o artigo 319 que deve indicar o juízo a quem será dirigida a petição. Né? Pode ser para o juízo, pode ser para o tribunal também, dependendo da competência. Tudo bem, mas para entender regras de competência, para saber a quem eu vou endereçar, se eu não tiver noção de regras de competência, eu vou errar o endereçamento. Olhem sempre os espelhos de correção da OAB. Os espelhos de correção da OAB nos trazem o que é que eles pontuam. Geralmente, eles pontuam ali 10 para o endereçamento. E aí você pode pensar assim, 0,10 não vale nada. Muita gente reprova por 0,10, por 0,05. Então, o endereçamento, ele vem de presente e eu não posso errar. Não posso errar de jeito nenhum. Professor, como é que eu vou saber? Bom, primeira coisa é saber se a competência é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E onde está a resposta para isso? Na Constituição Federal. A regra é a seguinte, a competência inicialmente é da Justiça Federal e residualmente vai para a Justiça Estadual. Quando é que eu sei que a competência é da Justiça Federal? Eu vou ler o artigo 109 da Constituição. É só dar uma olhadinha no artigo 109 da Constituição que eu vou saber quem realmente é o juízo competente, né? Basta fazer essa leitura. Muito bem. Já sei, professor, mas tem alguma coisa aí que me ajude a lembrar? Bom, a prova é feita com consulta à legislação. Então, os senhores podem consultar a Constituição para saber, né? Mas é claro que tem uma dica. Em regra, a competência será da Justiça Federal sempre que houver algum ente público, né, federal envolvido naquela relação jurídica. Então, já acende um alerta ali quando eu vejo que tem a Caixa Econômica Federal. Pô, não vai caber a propositura dessa ação perante a Justiça Estadual. E eu pergunto aqui, quando é que a competência da Justiça Estadual ou Federal? E eu coloco mais uma pergunta, quando seria a competência da Justiça Municipal?
da justiça municipal nunca, né? Porque não existe justiça municipal, pelo amor de Deus. Justiça ou é estadual ou é federal. Tudo bem? Então, já ficou mais fácil. Se não é da justiça federal, residualmente cabe à justiça estadual a competência para processar e julgar o caso. Aí, legal, já sei que a competência é da justiça estadual. Mas como é que eu sei o fórum? Tem tanto fórum aqui em São Paulo, por exemplo, tem tanto fórum. Como é que eu sei qual fórum que eu vou propor essa ação? Eu vou endereçar para qual juízo? Lembrando que o exame de ordem é uma prova unificada, então questões regionais não caem, né? Então eles colocam de forma genérica. Mas eu preciso entender, sim, essa questão de competência absoluta e competência relativa. Nós sabemos que competência, sempre fala que absoluta é matéria de ordem pública, não pode ser modificada. Já a competência relativa pode. Coloco aqui, então, alguns artigos do Código com regra geral. Regra geral é sempre aquela, quando eu trato de direitos pessoais, obrigacionais ou de crédito, eu aplico o artigo 46 do Código de Processo Civil. Qual é a regra geral? Foro do domicílio do réu. Quando estivermos tratando sobre direito real imobiliário, artigo 47. Veja que aqui você faz uma nota de rodapé mental e já linka com o direito civil, né? Ô, professor, peraí, direito pessoal obrigacional de crédito. Quando você olha para todos os cadernos de direito civil, você estudou lá parte geral, obrigações, contratos, tem responsabilidade civil, que vão estudar, tem direito das coisas, família, sucessões. Então, onde é que eu enquadro cada situação? É fácil, né? Eu tiro os direitos reais, que fica ali na parte de direito real imobiliário, o resto está tudo nessa característica de direito pessoal, obrigacional ou de crédito, porque o direito, parte geral, orienta todo o direito civil. Direito das obrigações seria a parte geral das relações obrigacionais. Porque quando vocês estudaram obrigações, viram lá que a obrigação surge da lei do ato bilateral, do negócio jurídico, do ato ilícito e do ato unilateral. São fontes das obrigações. E quando você traduz isso para os cadernos de direito civil, você vai ver que contratos que estudaram é obrigações, acordo bilateral. Responsabilidade civil é quando alguém não cumpre uma obrigação e surge o dever de reparar um dano. É obrigação. Direito de família está inserido, apesar de ter uma ideia de que é algo sui generis, mas está no campo do direito obrigacional, porque a família começa através de um contrato, seja o contrato de casamento, seja o contrato de união estável, ainda que tácito, não deixe de existir o contrato. Ah, professor, mas a pessoa pode ter filhos, então, sem ter um contrato, sem família. Então, lembrem-se que eu acabei de dizer, as obrigações surgem do negócio jurídico bilateral, mas pode surgir por imposição legal também. Diz o Código Civil que é dever dos pais, assim como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever dos pais o sustento, guarda e alimentação da prole. Então, quer dizer, por uma imposição legal, eu tenho uma obrigação que surge. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que nós estamos tratando, olha como tem relação direito material com direito processual. Regra geral, nós temos aqui, então, ações de natureza pessoal, obrigacional de crédito, foro do domicílio do réu. Regra geral. Existem regras especiais. Quando eu estiver tratando de um idoso, eu sempre vou pensar que há um privilégio para este idoso. Quando eu estiver tratando de um incapaz, também. Quando eu estiver tratando de um menor, né? Opa, passou direto. Olha só, artigo 50 trata dessa questão do incapaz, então a ação deve ser proposta no foro do seu domicílio, do seu representante legal. O artigo 53 traz mais regras especiais também para divórcio, para alimentos. E uma coisa que é muito interessante, essa daqui eu gosto de colocar, porque às vezes a OAB puxa alguma coisinha sobre isso, nas ações, na primeira fase, nas questões de primeira fase, mas que tem toda a relevância para um endereçamento. Imaginem que eu, morando em São Paulo,
pego o meu carro para visitar um familiar na Bahia e no meio do caminho, em Minas Gerais, eu sofro um acidente. Alguém vem e bate no meu carro. E aí você pensa assim, a pergunta, qual é o foro competente? Porque quando nós falamos aqui na regra geral, o foro é do domicílio do réu. O camarada, eu indo para São Paulo, o cara vindo da Bahia, porém, o domicílio dele fica no Mato Grosso do Sul. Pronto, para ficar mais interessante. Se eu pensar no domicílio do réu, eu vou propor ação no foro do Mato Grosso do Sul. Se eu pensar no local do fato, Minas Gerais, meu destino era Bahia, mas o meu domicílio é aqui. Neste caso, existe regra especial no Código de Processo Civil, porque seria muito penoso para o autor, neste caso, eu como autor, eu ter de me deslocar até o Mato Grosso, ou Bahia, ou Minas Gerais, para pedir a reparação desse dano. Então, neste caso, é uma faculdade que é dada ao autor de escolher o foro competente. Então, ele pode promover no local do acidente ou até mesmo no foro do seu domicílio. Tá? Então, são alguns exemplos, claro, direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seus direitos básicos a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, inclusive a inversão do ônus da prova e também a propositura da ação no foro do seu próprio domicílio. Então, são alguns exemplos, mas eu guardo a regra geral e lembro que existem regras especiais. Professor, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Aí é que vem o X da questão. Você não está sozinho na prova. Você tem um código em mãos, um código de processo, seja processo civil, seja CLT, seja o Código de Processo Penal. É preciso ler as notas remissivas. Mas isso você vai encontrar num código bom. Ah, professor, todo código tem isso? Tem. Agora eu vou falar uma coisa aqui, eu não ganho para fazer propaganda, não ganho comissão, mas as notas remissivas dos códigos da RT são muito boas. Salvam o aluno na prova. Então, eu estou procurando uma questão de competência, e a hora que eu olho ali as notas, ele vai me falar, ó, dá uma olhada que tem isso aqui também, dá uma olhada que tem uma súmula aqui, dá uma olhada que tem isso aqui. Saraiva também tem, mas numa comparação que eu tenho feito, tenho visto que as notas, porque isso é feito por algum professor, né? Existe o organizador dos códigos, por mais que você fale, a legislação seca, mas existem as notas remissivas. E isso a OAB não proíbe, né? Eu tenho o código e tenho ali as notas remissivas, e eu vou me atentar a isso. Eu vou me atentar a isso na hora, então, de redigir. Então, serve para qualquer assunto, e serve para o direito material também, quando eu estiver analisando o direito violado. Pois bem, vamos lá. Seguindo aqui. Exemplos de endereçamento. Nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu faço uma petição inicial dirigida à Justiça Estadual, eu vou, claro, olha, faltou colocar ali a neutralidade de gênero, colocando, ou poderia colocar excelentíssima senhora doutora juíza e botar o entre parênteses, ou no caso, como usei o "o" aí, é de bom tom, né, é agradável que você coloque, então, o "a" entre parênteses ou o "o" entre parênteses, isso é legal, principalmente quando a sua peça é corrigida por alguém do outro gênero. Se você colocou excelentíssima e é alguém do sexo masculino, ele pode, claro que ele não vai te reprovar por isso, mas ele pode não gostar muito, né? É sempre bom causar uma boa impressão na peça. Então, já começa com endereçamento. Isso vale para a vida real também, né, de advogado. Vejam que, no caso o que é que tem de diferente? Nós chamamos de juiz de direito o juiz estadual, porque ele não é um juiz de futebol, né? Aí você fala, e por que o juiz federal? É porque ele é federal, gente. Juiz federal, você não pode chamar de juiz de direito, porque ele é federal, você entendeu? Então, quando eu faço o endereçamento, se a ação, neste caso, fosse contra o INSS, uma autarquia federal, se fosse contra
a Caixa Econômica Federal, contra a União, eu vou botar lá para a Justiça Federal. Aí eu vou endereçar ao juiz federal da vara e a divisão, no caso da Justiça Estadual, é feita por comarcas e no caso da Justiça Federal é por regiões e também por subseção ou seção judiciária. Tá? Então, é desta forma que funciona aí a divisão. Então, nós superamos aí a ideia de como fazer um endereçamento. Então, eu já sei que primeiro eu vou identificar se a ação é de competência da Justiça Estadual ou Federal, depois eu vou analisar as regras de competência para a propositura desta ação. A qualificação das partes é uma baba, é tranquilo, né? Eu não preciso nem de ler isso aí, claro, é o inciso 2 lá do artigo 319. Agora, o que é importante, eu não posso inventar nada, estou fazendo a prova da OAB, eu não posso inventar nenhuma informação. Geralmente nós colocamos assim, ó, tudo genérico. Mas vejam o macete aqui, prestem atenção comigo, eu não posso identificar a peça, eu não posso inventar nada, mas às vezes o problema me dá uma informação. Então o fato de eu ficar aqui, ó, reproduzindo esse formato genérico, então nome do autor, o problema me deu que é o João, então eu já vou pôr João. Não disse se ele é brasileiro. Apesar de ter o nome lá, João da Silva, você fala, pô, esse nome é muito brasileiro. Mas o problema não disse, eu não posso inventar. Então, eu coloco nacionalidade. Olha só, gente, você está preparando lá uma ação de divórcio. Se você está preparando uma ação de divórcio, o Estado Civil, você sabe que a pessoa é casada. Então, eu não posso pôr genérico aqui. Então, vejam a atenção que eu preciso de ter quando estou preparando essa petição inicial. Se a pessoa está pedindo divórcio, ela só pode ser casada. Então, Estado Civil, eu não vou deixar genérico, vou botar casado. Às vezes o problema fala que, sei lá, vamos dar um exemplo, que eu levei um aparelho para um técnico de manutenção consertar. Eu posso não saber o RG, não posso não saber se a pessoa é casada ou solteira, mas a profissão eu sei. Então, aí eu indico. Quer dizer, quando o problema te dá elementos, você precisa de pôr. Porque senão você perde aquele 0,10. Quero saber se você fez corretamente a qualificação. Então, por mais que seja tranquilo, algo simples, eu só preciso estar atento a isso. O problema trouxe informações que são relevantes para eu inserir na qualificação? Sim, então eu coloco. Se não trouxe, eu não invento. Não invente nada, tudo bem? Prova da OAB funciona assim. Seguindo. Passamos à causa de pedir. Quando nós falamos na causa de pedir, eu tenho uma junção de elementos aqui. É a narração dos fatos e também a redação dos fundamentos jurídicos do pedido. Professor, o que é isso? Vamos por partes. Quero fazer aqui, então, uma advertência importante. Há quem despreze a narração dos fatos. Muitos aqui vão fazer cursinho, ou já fizeram não sei o quê, ou assistiram aulas, e assim, existe uma cultura no ensino jurídico de dizer que não há tanta importância na narração dos fatos, porque no caso da prova da OAB, os fatos já estão ali, né? É o problema. Eu não posso inventar nada, é o problema. Legal, eu não posso inventar. Mas o problema vem redigido de uma forma um pouco tumultuada. Então, é aí que eu preciso ter uma atenção na hora de organizar esses parágrafos. Sem inventar nada, mas eu organizo o texto. Então, fica aqui essa observação. Por quê? Porque na vida real, de tanto o pessoal não prestar atenção nisso, uma pesquisa que eu estou fazendo, e faço essa pesquisa com magistrados, né, estou fazendo para minha tese de doutorado, é sobre petição inicial, e entrevista com magistrados, análise de decisões. Eu tenho visto que a maior incidência de problemas na petição inicial, aquela petição inicial que tem sido julgada inepta e acarreta a extinção do processo, o problema com a maior incidência está aqui, na narração dos fatos. Por incrível que pareça. Sempre pensei que fosse no pedido. O pedido também é bem problemático, mas
os juízes têm dito o seguinte: eu leio, não entendo nada, não tenho como deferir nada. Vejam o problema. Então, é clareza, gente, na hora de escrever. Não fique inventando moda, não, sabe? Não fica querendo falar difícil, não. Faça o simples. Aquele ditado cai bem aqui, o menos é mais. Porque a clareza, é a objetividade que vai dar um destaque para a sua petição. Bem objetivo mesmo, né? E aí a coisa vai fluir bem. Então, ó, eu coloco aqui que no caso do exame de ordem, os fatos estão no problema proposto pela comissão. Então, eu não preciso de inventar, mas eu preciso organizar esses fatos, esses parágrafos, tá? Então, fica combinado isso. Eu organizo já sempre pensando numa lógica daquilo que eu pretendo projetar para o fundamento e também depois para o pedido. Ou organizando aí. O fundamento jurídico, na verdade, nada mais é do que eu aplicar o fundamento legal, eu encontrei a norma no ordenamento jurídico que cabe para aquele fato, e dali eu vou discorrer. Então, eu estou falando numa argumentação, gente. O grande problema é a OAB coloca isso. Ela coloca isso na própria prova de segunda fase, ela fala: a mera transcrição, a mera reprodução do dispositivo legal não pontua. Então, o aluno, às vezes, tem o hábito de copiar o artigo inteiro, transcrever o artigo do código. Mas eu quero saber se esse aluno, esse candidato ao exame de ordem, se ele tem a capacidade de argumentar, ele vai usar aquele dispositivo legal como apoio à sua argumentação. Então, eu tenho o fato, petição, seja a petição inicial, seja a contestação, seja recurso em qualquer área, ela vai pressupor algo básico na argumentação, que é o silogismo. O que é o silogismo? É um pensamento lógico estruturado. Estão lembrados daquela ideia de premissa menor, premissa maior e conclusão. Se eu trabalhar dessa forma, eu não vou errar na minha argumentação. Então, eu tenho a premissa menor, que é o fato, eu tenho a premissa maior, que é o direito, e a conclusão será o meu pedido. A conclusão, no caso aqui, quando eu estou estruturando este fundamento, a redação da minha fundamentação jurídica, eu consigo já trazer uma conclusão de que analiso o fato, analiso o direito, e a consequência é que aí nós sabemos que o direito é a ciência do dever ser. Então, veja que a filosofia também serve um pouco aqui. Quando se fala no dever ser, eu trago o fato, o direito e digo, logo, deve ser condenado, ou deve ser absolvido, ou deve ser declarado tal coisa, porque eu consigo fazer, encaixar esses elementos e trazer uma conclusão que vai projetar o meu pedido na sequência. Então, essa ideia de que eu vou copiar os artigos, tanto é que eu falo na vida real, na vida prática de um advogado, ele nem tem obrigação de colocar os artigos. Eu coloco quando eu digo colocar, é mencionar o artigo, porque o juiz conhece o direito, né? Existe esse princípio que o juiz conhece o direito, então, se ele conhece, eu não sou nem obrigado a colocar o artigo, mas eu coloco o artigo para reforçar, para apoiar a minha argumentação. No caso da OAB, esse princípio do jura novit curia, que significa o juiz conhece o direito, não se aplica, porque a OAB quer saber se você conhece, se você consegue identificar qual é ou quais são os fundamentos legais para dar sustentação à argumentação. Então, aqui não vai se aplicar este princípio. Muito bem, então vejam que o problema, o coração, a espinha dorsal está aqui. Fatos e fundamentos. Porque quando eu compreendi tudo isso muito bem, eu não tenho como errar no pedido. O pedido é a conclusão. Eu não tenho como errar no pedido. Certo? Então, vamos lá. Então, para que eu possa fazer tudo isso muito bem feito, eu preciso de entender. Eu nunca vou explicar bem. Eu sou um professor. Como é que eu vou explicar um assunto que eu não entendo? A aula nunca vai ser boa. Se eu não estudar, se eu não preparar a aula,
Se eu não me dedicar àquilo, eu não vou conseguir dar aula. Nenhum professor consegue. E escrever não é diferente. Fazer uma petição não é diferente. Então, por que que não dá certo? Porque eu não estou preparado. Então, eu preciso me preparar para aquele problema. E no dia da prova do exame de ordem, professor, estou preparado? Sim, estudou 5 anos, tem condições de fazer a prova. Aí é preciso ter controle emocional. É calma, todo mundo fica nervoso, eu sei disso, eu também fiquei, mas é manter a calma, toma a sua água, vai ao banheiro, faz qualquer coisa, mas mantenha a calma, que as coisas vão fluir. Seguindo ainda, nós estamos fazendo uma análise muito genérica sobre os requisitos, apesar de tentar dar um viés prático, para a gente começar a trabalhar de forma prática essa petição inicial. Depois eu vou mostrar uma estrutura aqui da petição e depois nós vamos analisar um caso concreto, um exame de ordem. E para quem já viu, tem uma lição de casa. Tá? Então, professor, tem que fazer lição de casa? Vale nota? Não. Só que assim, quem fizer, eu vou mandar para vocês, apesar que tem lá no núcleo, aquela folha que nós usamos, que é a folha que é utilizada no exame de ordem. É para fazer manuscrito naquela folha e eu vou corrigir. Eu vou corrigir a peça de vocês. Então, quem fizer, né, tem um problema já proposto para a próxima semana e eu vou corrigir, porque a ideia é que vocês tenham um feedback sobre como fazer e se sintam mais seguros aí na elaboração dessas peças. Bom, quando nós falamos em pedido, nós sabemos que o pedido deve ser certo e determinado. O pedido não pode ser genérico, em regra. Por que em regra? Porque, excepcionalmente, o Código de Processo Civil até permite que o pedido seja genérico. Como, professor? Quando, por exemplo, eu não puder precisar as consequências do ato. Um ato ilícito. Eu não sei quais são as consequências. Imaginem um acidente, imaginem uma cirurgia mal sucedida. Cirurgia mal sucedida por erro médico. Dali, esse paciente que acabou sendo vítima, ele pode precisar de uma outra cirurgia, ele pode precisar de uma prótese, ele pode precisar de uma fisioterapia. Então, são coisas que naquele momento em que eu estou ingressando com a ação, eu não consigo precisar. Então, são situações em que eu posso formular um pedido genérico pela natureza da causa, pelas circunstâncias da causa. E nós temos algumas modalidades de pedidos. Vejam que interessante. Pedido alternativo. Sempre que eu falar em pedido alternativo, eu vou lembrar das obrigações alternativas. O alternativo significa o quê? Tenho mais de um, porém, um deles me satisfaz. Então, eu quero uma coisa ou outra. Eu peço para o juiz condenar o réu a me entregar um chevette ou pagar R$ 5.000. Uma coisa ou outra. Tem gente que vai falar assim, eu prefiro o chevette. Tem gente que vai falar, eu já prefiro 5.000. Mas vai depender da obrigação. É claro que eu vou formular um pedido alternativo quando eu estiver diante de uma obrigação alternativa. Pedido cumulativo. Cumular é você somar. Eu posso cumular pedidos na minha petição inicial. Então, eu posso pedir dano moral cumulado com dano material. Eu posso cumular a declaração. Então, eu faço um pedido de natureza declaratória cumulado com um pedido de natureza condenatória. Olha aí, são possibilidades de cumulação. Posso fazer o pedido subsidiário. Olha só, esse pedido subsidiário ou em ordem sucessiva significa o seguinte: eu quero isso aqui, mas caso este juízo entenda que não é cabível, de forma sucessiva, quer dizer, após a análise deste primeiro pedido, gostaria que fosse analisado este outro pedido. Então, eu coloco uma outra opção de pedido, né? Então, mais uma vez, eu tenho mais de uma pretensão, apenas uma é devida, porém, existe uma ordem de preferência que é estabelecida pelo autor na hora de pedir. Tudo bem? Depois nós temos ainda como requisito da petição inicial o valor da causa.
O valor da causa tem gente que não dá muita importância, mas que tem muita importância sim, né? O valor da causa serve para a questão do rito, serve para... tem gente que coloca, né? Porque há decisões, sim, que arbitram as verbas sucumbenciais com base no valor da causa, e também tem um aspecto importante que é o aspecto do recolhimento de custas e o aspecto ainda das penalidades. Então, quando você analisa lá os artigos que tratam da litigância de má-fé, o Código de Processo Civil estabelece indenização e multa, colocando como base de cálculo o valor da causa. Quando você analisa embargos protelatórios, valor da causa. Ato atentatório à dignidade da justiça também pode servir de base para a imposição de uma penalidade. Tudo bem, então, professor, e como é que eu... agora eu voltei para a minha prática, que eu estou fazendo a petição inicial, o problema não disse como é que eu arbitro o valor da causa. Se não houver elementos, eu não vou inventar. Mas, por exemplo, se eu estiver tratando de uma ação de alimentos, ação de alimentos existe critério. Onde é que eu encontro os critérios? Abre o seu código no 292, você vai ver lá. Quando a ação versar sobre cumulação de pedidos, quando versar sobre pedido subsidiário, que nós acabamos de falar. Então, ele vai dizer, no caso do pedido de ordem sucessiva ou subsidiária, ele vai falar que é sempre o maior. Quando eu falar em cumulação, é a somatória. Então, vejam que existem critérios para isso. Então, se eu faço cumulo, dano moral e dano material, pedir 50 mil para cada um, o valor da causa não pode ser 50, será 100. Né? Agora, dificilmente você não vai ter um critério. É uma ação de despejo. Professor, mas a ação de despejo já caiu, a ação de despejo. A ação de despejo, eu vou precisar de olhar uma legislação especial. Mas olha só, faça esse teste agora, abre o seu código, artigo 292, e dá uma olhada nas notinhas. Se o senhor não estiver fazendo uma remissão para você dar uma olhadinha na lei de locações, tem problema no seu código. Né? Então, essa dica precisa estar ali no seu código. Né? Eu vou dar uma olhada lá na lei de locações, que vai dizer que deve corresponder a 12 vezes o valor do aluguel. Provas. É o requerimento de provas. Né? Aqui, a parte autora faz o requerimento de provas. Quais são as provas que eu pretendo produzir para comprovar os fatos, porque nós não provamos direito. Cuidado na hora de escrever isso. Então, você vai colocar que o autor, a autora, os autores requerem, não é pede, é requer a produção das seguintes provas. Aí você vai pôr prova testemunhal, prova pericial, prova documental, conforme o caso. Mas eu não posso, o ideal é que você não faça um requerimento genérico. Professor, mas já me falaram que é só pôr, que requer a produção de todas as provas admitidas em direito, que aí você já cumpriu com este quesito. Mas, às vezes, o problema está dizendo que ele tem documentos, o problema está dizendo que ele tem um boletim de ocorrência, o problema está dizendo que ele tem testemunhas. Então, eu preciso, não posso fazer genérico. Pretende provar através... Posso até iniciar, né? Com todos os meios admissíveis em direito, porque o Código de Processo Civil fala que todos os meios lícitos e moralmente legítimos podem ser utilizados como provas. Porém, especialmente, notadamente, o autor requer a produção da prova testemunhal, da prova documental. Então, quando você sai do genérico e traz isso com segurança, sustentando o que está no problema, sua peça fica boa. Se aquilo valer, se este quesito estiver valendo 0,30, você vai tirar 0,30. E se você não colocar, vale 0,30, ele vai te dar 0,10 porque você fez genérico. Então, cuidado que se deve ter. Audiência de conciliação. Bom, você vai falar, professor, é requisito, é obrigatório, e é de bom tom você colocar que a parte tem interesse na audiência de conciliação, claro que se a ação estiver versando sobre direitos disponíveis. Então, ele tem interesse, já que o Código de Processo Civil estimula
a conciliação? Estimula essa consciência de que as partes devem transigir. Então, eu devo formular este quesito. E vejam, quando eu falo no pedido, nós colocamos 7, agora vem mais um aqui, 8 requisitos, eu ainda só fazendo um link para não ficar perdido e nem solto. Quando eu falo no pedido, eu vou pedir lá a condenação, a declaração, a constituição, né? Vou trazer a natureza da ação para o meu pedido, vou trazer o que realmente eu espero, de forma clara. E, claro, como eu estou falando de uma ação contenciosa, litigiosa, eu vou pedir a condenação da parte contrária também no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade. Apesar disso não estar ali no artigo 319 como um dos requisitos, isso aí é pontuado. Geralmente, o OAB bota de 0,30 a 0,50 em cada exame aí. Então, o aluno, às vezes, ele olha para o 319, mas não pode esquecer jamais de pedir a questão da sucumbência. Tanto é que, quando nós estivermos falando sobre apelação, por exemplo, eu vou tratar dessa questão de sucumbência também no recurso, porque há a possibilidade de majoração dos honorários ou de inversão dos honorários, dependendo de como foi decidida a causa e de como você vai pleitear no seu recurso, como você vai pedir essa reforma no seu recurso. A indicação do endereço do advogado. Os caras colocam isso aqui também, muitas vezes, como 010. Estou falando do 010 porque eu já vi muita gente reprovar por muito menos. E outra coisa, sempre fiz e faço, não quero esquecer de falar isso. Um aluno nosso fez prova, fez exame de ordem, não passou, quer recorrer. Estou à disposição para ajudar, faço com muito gosto. Pode ser civil, pode ser penal, pode ser trabalhista, pode ser o que for. Porque eu vou olhar para o espelho e vou olhar para o que você fez. E o que eu vou analisar é a correção. E assim a gente faz os recursos. Já fiz muitos recursos para muitos alunos, muitas vezes deu certo, muitas vezes não deu. Mas eu fico à disposição para ajudar, tá? Então, se alguém precisa, espero que ninguém precise, mas se precisar, eu fico à disposição. Bom, algumas observações importantes, né? Aqui a gente tem aquela parte do espaço, o pessoal falava muito de 10 linhas, hoje em dia admite-se de 5 a 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação da parte autora. Não vou abreviar nada, então quando eu falar lá no endereçamento excelentíssimo, escreva excelentíssimo, excelentíssima, é Código de Processo Civil, é Código de Processo Civil, não é CPC. Ô, professor, o senhor está sendo muito radical. Eu vou dizer que eu aprendi assim. Não vou dizer que eu sou da velha guarda, porque eu sou jovem, mas eu aprendi assim. E faço assim até hoje nas minhas petições. Eu não consigo colocar CPC. Não consigo. Não abrevie nada. Escreva. A sua prova vai mostrar qualidade, vai mostrar seriedade. Entendeu? Escreva, não abrevie. E não vamos inventar nada, né? Bom, vamos dar uma olhadinha na estrutura da petição inicial. Então, aqui a primeira página aí da petição, vejam um endereçamento, um espaço ali de 5 a 10 linhas. Aí já vem o primeiro requisito, qualificação. Qualificação, nome do autor, enfim. E olha, já encontrei um erro grave aqui, hein? Ó, esqueci de atualizar aqui, ó o fundamento. O fundamento é o 319. E aqui eu mantive o 282, que é do Código de 73. Aqui está errado, tá? Eu vou corrigir. Vou mandar para vocês. Pois não? Olha só, nome da ação, pessoal. Nome da ação, ele não é obrigatório. O nome da ação nem está no 319. Mas eu vou colocar o nome da ação. Eu vou dizer qual que é a ação. Eu poderia dizer, se é uma ação sob o rito ordinário, eu boto a ação de rito ordinário. Ô, Maraluz, tudo bem, sem problemas, viu? Mas vai ficar gravado, depois eu mando o link para vocês no e-mail, quem não conseguir acompanhar até o final.
Bom, retomando aqui a questão do nome. É importante você escrever isso, porque, inclusive, a lição de casa, ele já não é um rito ordinário. Né? Nós estamos falando, perdão, não é nem rito ordinário, é procedimento comum. Isso aqui precisa de atualização. Procedimento comum. E o procedimento especial, que nós vamos tratar, se eu estiver falando, o que é procedimento especial? Muita gente ainda não estudou os procedimentos especiais no direito processual civil, mas a dica aqui, então, já para você entender, eu vou relacionar o procedimento especial, que aí existe procedimento especial de jurisdição contenciosa e também de jurisdição não contenciosa. Quando eu pensar no procedimento especial de jurisdição contenciosa, são procedimentos que estão relacionados ao direito material. Quando você abre o seu código lá, a partir do artigo 550 do Código de Processo Civil, vai ver lá as ações, vai ver consignação e pagamento, que é uma forma de extinção das obrigações. O que eu quero dizer com isso? São procedimentos que estão relacionados ao direito material. Ação de reintegração de posse, você estudou a reintegração ou até uma ação de manutenção, que são as chamadas ações possessórias, você estudou isso em direito das coisas. E o que é que tem de especial nisso? Por que ele sai do procedimento comum? Ele sai do comum porque ele tem liminar. Então, no procedimento especial, eu tenho o pedido da liminar que está embasado em alguma característica própria daquele procedimento. Então, em regra, fazer uma petição, como eu disse, fez uma, faz todas, fazer uma petição inicial é normal, eu aplico 319, quando se tratar de procedimento especial, eu vou sempre adicionar o requisito específico daquela ação. E onde é que está isso, professor? Está tudo no código. Quando eu estiver fazendo uma consignação, eu vou analisar o artigo e vai dizer assim, na petição inicial, o autor indicará. Quer dizer, o código fala. Então, eu já sei que, além dos requisitos do 319, eu vou somar mais aqueles requisitos. No caso de uma ação possessória, na petição inicial, caberá ao autor alegar. Então, por exemplo, se for uma ação de manutenção, eu vou alegar que eu tenho a posse, vou alegar a data em que está ocorrendo a turbação daquela posse e vou também justificar a turbação. Mesmo porque preciso de estabelecer a data para estabelecer o liame, se aquilo ocorreu dentro do prazo de ano e dia, para que eu possa pedir a liminar. Vejam que interessante aí. Bom, então, nós vimos aqui os requisitos aqui iniciais, endereçamento e qualificação das partes. Na sequência, vamos para os fatos. Então, os fatos é basicamente aquilo que eu havia comentado. Eu vou tomar o cuidado. É preferível que eu chame as partes de autor e réu mesmo, ou, se eu preferir, requerente e requerido. Tem gente que coloca lá suplicante e suplicado, eu não gosto, né? Mas aí vai do gosto. Né? Ninguém está suplicando nada, pelo amor de Deus. Ou está requerendo, nós vamos requerer ao Poder Judiciário. Por isso que pode ser autor e réu ou requerente e requerido. Não faça uma salada. Começou com autor e réu, vai autor e réu até o final. Começou com requerente e requerido, vai dessa forma. E se você gostou do suplicante e suplicado, do início ao fim também. Né? Vamos organizar os parágrafos, como eu já disse. Parágrafos curtos, você tem uma chance menor de errar na hora de escrever, porque todos sabem que o erro ocasiona a redução da sua nota, você perde pontos, né? Então, tem que tomar cuidado com a concordância verbal, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso, a regência, olha só, eu tenho que tomar cuidado com a minha letra, a caligrafia precisa estar impecável. Se o examinador não entender, ele zera a prova. E eu vou dizer a vocês, isso não é lenda, não. Como eu acabei de dizer, eu faço recurso para alunos. Uma vez um aluno me disse, professor, eu só não entendi o que aconteceu com a minha prova porque eu tirei 0. Eu já tinha deduzido o que poderia ter ocorrido. Ele pegou a prova, o espelho, enfim. Quando eu bati o olho, realmente não dava para entender. Claro que, vejam, nós, professores na faculdade, nós fazemos um grande esforço
para entender o que o aluno escreve, para tentar extrair ao máximo o que foi dito, mas na OAB eles não vão fazer isso, porque o examinador ele tem muitas provas para corrigir. Então, assim, eu li, no caso desse aluno era uma reclamação trabalhista, eu li, ele fez a peça certa, o mais triste ainda é isso, que ele fez a peça certa. Eu até consegui entender algumas coisas, e dava para ver que se ele tivesse uma letra melhor, ele teria passado. Tanto é que aí eu fiz o recurso, mas não teve jeito. Aquele caso era um caso que a gente fala que nem Jesus salva. E eu recomendei a ele o caderno de caligrafia. Ele foi treinar. Quer dizer, você fala, professor, isso é coisa de primário. Não, vai treinar a caligrafia, é importante. E assim ele fez depois, segunda fase novamente, e foi aprovado. Então, o problema dele não estava com a questão de escrever, mas era a letra. E outra coisa, na hora de redigir, os fatos eu já sei que está lá, que eu vou organizar. Mas o fundamento jurídico, eu preciso ter objetividade. Às vezes a pessoa começa a escrever pensando que está escrevendo um poema, uma ficção, ou até mesmo uma obra de suspense, que ele pensa que o juiz ou o examinador vai ler e fala, nossa, e agora? O que será que vai acontecer? Não, ninguém tem essa expectativa para ler uma petição inicial, ninguém lê assim. Então, seja objetivo, seja direto, seja preciso, certeiro, certeira naquilo que está falando. Acontece muito, às vezes o aluno chega, o professor deu errado, ou deu um meio certo. Professor, mas eu escrevi. Falo, não, você não escreveu. Eu quis dizer. Não, você quis dizer, você não disse. Então diga, pelo amor de Deus, não queira dizer nada. Diga. Não tem por que querer dizer nada na prova da OAB e nem nas provas aí que daqui a pouco os senhores farão aí as parciais. Boto o fundamento legal, faço o enquadramento aqui e depois tutela de urgência. Se for o caso, então, como nós estamos falando no procedimento comum, é possível que haja uma tutela de urgência. Vocês estudaram tutela de urgência, né? Vou analisar a tutela de urgência, se é uma tutela antecedente, né? Isso aí eu preciso de analisar cada caso, vou analisar a necessidade, né, de obter, se estão presentes os requisitos previstos lá no artigo 303 e seguintes do Código de Processo Civil. Justifica uma intervenção, uma antecipação daquela tutela que eu pretendo receber ao final do processo. Então, sempre que eu fizer um pedido de tutela, eu preciso me lembrar de que na petição inicial, quando eu formulo o pedido, eu preciso também de pedir que essa tutela seja confirmada na sentença. Nunca se esqueça disso. Então, se eu pedir tutela, eu reitero no pedido, mas no meu pedido final, eu peço a confirmação daquela tutela antecipada na sentença. Aqui nós temos um exemplo de pedido. Olha só, a concessão da tutela. Vejam que eu preciso dizer o porquê das coisas, ou melhor, aqui no caso do pedido, para quê? Para que eu quero isso? Para que eu quero a tutela? Não posso deixar isso muito genérico. Não, eu preciso de aberto, eu preciso de ser preciso. Eu quero uma tutela para determinar ao plano de saúde réu que custeie uma cirurgia. E qual cirurgia? Aquela cirurgia que está no problema. Então, não peço simplesmente a tutela antecipada. Se você pediu isso aí, se o examinador te der meio certo, ele está sendo bonzinho. Você precisa de pedir a tutela para que o réu seja obrigado a fazer determinada coisa ou deixar de fazer. Seja objetivo, seja específico no pedido. Citação. Peça a citação pelo correio, né, que é a regra. Professor, não é só pedir a citação da parte ré? Então, existe uma ordem de preferência no Código de Processo Civil acerca da citação. Em primeiro lugar, é preferível que a citação ocorra pelo correio. Eu peço pelo correio. Peço a procedência. Pedi a procedência. Só a procedência não é suficiente. Eu quero a procedência para
condenar, para declarar, para constituir. Então, estou dizendo o que é que eu quero. O pedido precisa ser certo. E se eu não fizer o pedido certo, eu já sei que eu vou me prejudicar na hora da correção da OAB e já sei que eu vou prejudicar o meu cliente quando eu for advogado. Condenação da parte ré, o pagamento das custos honorários advocatícios, despesas processuais. Se for um caso de relação de consumo, posso pedir a inversão do ônus da prova. Olha só, requerimento de provas. Aqui nós temos um requerimento que começa genérico, como eu disse, olha, todos os meios, isso aqui é texto de lei, eu não inventei nada, todos os meios lícitos ou moralmente legítimos de prova para comprovar os fatos alegados. E aí eu venho dizendo quais são as provas que eu quero produzir. Então, de acordo com o seu caso, você vai pôr se é juntada de documentos, juntada de novos documentos, depoimento pessoal da parte contrária. Nunca peça o depoimento pessoal do seu cliente, que seria uma loucura, um absurdo, porque o depoimento pessoal serve apenas para obter confissão, então não existe isso, então seria uma grande aberração jurídica. Depoimento pessoal só se pede da parte contrária. E oitiva de testemunhas, e se for o caso também, perícia. Professor, quando é que eu sei que eu devo pedir perícia? Sempre que a discussão estiver tratando de algum assunto que seja técnico em outra área. Um erro médico, o juiz não tem capacidade de saber se houve erro ou não. Um erro, uma questão de construção, como é que o juiz vai saber se houve erro, um prédio que caiu, se houve erro na construção, no projeto? É um perito, é um engenheiro que vai fazer. Então, sempre que demandar um conhecimento específico em outra área, eu já sei que eu vou precisar de pedir perícia. Cuidado com isso. Justiça gratuita, tem gente, eu coloco aqui, tem gente que gosta de colocar isso aqui como regra geral. Isso aqui, gente, se o problema não deu indícios de que, no caso, a pessoa que você está representando, que ela é hipossuficiente, ela é vulnerável em termos financeiros, eu não vou pedir justiça gratuita. Eu vou pedir quando houver indícios desta situação no problema. Eu falo isso porque tem gente que fez uma petição inicial, ele acha que precisa colocar isso. Somente quando for necessário. Como é que eu sei que é necessário? O problema vai me dar essas informações. Valor da causa, coloco o valor da causa, sempre. Aqui eu gosto de fazer isso aí. Atribui-se a causa o valor de, dá-se a causa o valor de, vírgula, conforme inciso tal do artigo 292, conforme artigo tal. Então, veja, você já reforça o porquê é que você fez desta maneira. Já coloca aí o fundamento legal. Sou obrigado a colocar o fundamento? Não, mas assim você já confere, é como se fosse uma prova real. Será que eu estou fazendo certo aqui o meu valor da causa? Estou atribuindo corretamente? Então, eu já olho no fundamento e assim eu faço isso com segurança, faço o encerramento da peça aqui, nome e assinatura do advogado, escreva desse jeito aqui mesmo. Tem gente que põe só advogado, mas nunca bote o seu nome, nunca assine a peça, porque senão você está desclassificado, você identificou a peça. Nunca coloque nada além do que está no problema, senão você é reprovado automaticamente. Número de inscrição na OAB. Coloque desse jeito, ou apenas OAB. Aí se eu pôr OAB SP, também está ferrado, porque a prova é nacional. Então, você pode pôr OAB/UF, Unidade Federativa. Aí está genérico, está valendo. Mas nunca coloque nenhum número aí para fazer graça, senão você pode ser reprovado do exame de ordem. Muito bem, vamos aqui praticar. Temos tempo ainda. São 18 horas e 10 minutos aqui no meu relógio. Nós vamos começar aqui com um caso que caiu no exame de ordem e agora nós vamos ler aqui e eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês falem comigo sobre este caso. Um casinho simples, a prova foi aplicada no dia 12 de dezembro de 2021, exame 33, 33º exame de ordem. A previsão de encerramento, Alessandra, está para as 18h40. Às 18h40 nós encerraremos, então ainda temos 30 minutos, olha só que beleza. Passa rápido, hein? Eu nem percebi que já estávamos
com esse tempo todo já adiantado aqui. Vamos lá. João Paulo, residente na cidade do Rio de Janeiro, ao tentar comprar um eletrodoméstico, foi informado pelo estabelecimento vendedor que não seria possível aceitar o pagamento financiado, em virtude de uma negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito pelo banco XYZ, sediado no Rio de Janeiro. João Paulo ficou surpreso, tendo em vista que nunca contratou com tal banco. Diante do ocorrido, João Paulo buscou informações e verificou que a dívida, origem da negativação, era referente a um contrato de empréstimo de R$ 10.000 que ele nunca celebrou, sendo, portanto, fruto de alguma fraude com o seu nome. João Paulo dirigiu-se ao banco, pedindo a imediata exclusão de seu nome do cadastro restritivo de crédito, o que foi negado pelo banco XYZ. Diante desse cenário, João Paulo entra em contato com você, advogado, advogada, pois pretende a retirada imediata de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, já que nunca contraiu a dívida apontada, além de indenização por danos morais equivalente a R$ 30.000. Na condição de advogado de João Paulo, elabore a peça processual cabível e mais adequada para a tutela integral de todos os pedidos. Bom, está aí o problema. E vejam, a OAB, ela meio que está dando aí para nós os pedidos já, está dando tudo de presente. Alguém duvida aqui que é uma petição inicial? Não, né? Todo mundo concorda que nós precisamos fazer uma petição inicial neste caso, correto? Sim ou não? Vocês estão aí? Eu voltei para a época da pandemia, né? Será que tem alguém assistindo? Eu falei, poxa, não, o pessoal está escrevendo sim, isso aí já é um bom sinal, né? Eu vou agora pedir para vocês me ajudarem. Eu vou projetar, então, o quê? Nós vamos redigir essa peça aí. Vamos redigir essa peça. Eu vou pegar uma folha em branco, e fazer a primeira pergunta aqui. Primeira pergunta, já que é uma petição inicial, qual é o endereçamento? A quem é endereçada essa petição inicial? Quem é o juízo competente? Essa ação, primeira pergunta que eu faço, deve ser proposta perante a primeira instância ou a segunda instância? Primeira instância. Primeira instância. Ótimo. Tá. Perante a Justiça Federal ou estadual? Estadual. Estadual. Todos concordam? Estadual? Por que não Justiça Federal? Aí você fala, porque não está no rol do 109, né? Porque é uma relação entre particulares. Vejam que o problema, vou pôr o problema aqui na tela de novo, olha aí, não envolve ente público federal, inclusive, hein, Giovana? Porque se fosse um ente público municipal ou estadual, a justiça estadual seria competente. Tá? Então, o problema citou o nome lá, Banco XYZ. Não disse que era banco público, né, como foi colocado, muito menos que fosse Banco Público Federal. Eu tenho alguma informação sobre a competência regional deste juízo de primeira instância estadual? Sim. Rio de Janeiro, né? Vou projetar aqui de novo, porque às vezes a gente esquece, fala, poxa, eu já nem lembro mais, né? Ele leu o problema aí e acha que eu ainda estou lembrando do que estava aí no problema. Não é verdade? Ó, problema na tela de novo. Vou botar o problema na tela. A competência do Rio, todos concordam? Aqui eles são de casa, isso aqui não é para hoje, não. Ok. Ó, então, ele reside no Rio. Neste caso, por que seria do Rio de Janeiro? Só porque o domicílio dele é lá? E quando nós analisamos a questão da regra geral, não seria o foro do domicílio do réu?
E o banco é sediado aonde? Também no Rio, né? Vocês viram aí? No final do primeiro parágrafo ali, primeiro período ali do primeiro parágrafo, fala que o banco XYZ é sediado no Rio de Janeiro. Então, neste caso, nosso endereçamento seria ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito não vou colocar o número da vara, cível do foro do Rio de Janeiro. Da comarca, né? Da comarca. É da comarca, mas vejam que é curioso, porque o Rio de Janeiro pode ser o estado, ou pode ser também a cidade. Aqui ele fala que é a cidade, não. Sediado no Rio de Janeiro, não sei se é o estado ou a cidade, olha que coisa marota. Não pode pôr comarca Rio de Janeiro / SRJ? Nesses casos, podemos colocar comarca do Rio de Janeiro, né? Ponto. Comarca do Rio de Janeiro ou comarca da capital Rio de Janeiro. Capital do Rio de Janeiro. Tudo bem. No caso da qualificação, olhando aqui para o problema, nós temos algum indício, alguma informação de qualificação? Não. Por exemplo, nacionalidade. Fala qual é a nacionalidade do cara? Não. Estado civil? Não. Profissão dele também? Não fala. Não. Então, nesse caso, você vai botando tudo genérico. João Paulo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, do CPF, domiciliado. Olha só, eu não sei o nome, a rua eu não sei, mas eu sei que ele reside na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso eu preciso de pôr na qualificação. Vejam que interessante. Então, este elemento eu tenho e preciso colocar. Então, é nome e também, quando eu estiver tratando do endereço, coloco, não sei a rua, posso deixar genérico. Rua, número, bairro, Rio de Janeiro. RJ. CEP também, eu não sei. E qual é a ação? Eu já entendi o problema. Vocês viram só que eu comecei a fazer da forma que eu disse que não pode ser feito. Sair fazendo. Não. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o problema e encontrar os fundamentos. Então, nós vimos que há aí uma questão de uma negativação que o consumidor, enfim, o cliente nosso, ele alega que é indevida porque ele não manteve contrato, que é fruto de fraude. Neste caso, primeira pergunta que eu faço, qual é a legislação aplicável? Será que o Código de Defesa do Consumidor se aplica se ele, na verdade, não tinha relação contratual? E aí? Não é procedimento comum, professor? Sim. Você quer saber o nome da ação? Na verdade, eu fiz uma pausa ali nessa parte de ação, primeiro, para a gente poder até estabelecer qual é a ação e tal. A gente está pensando no problema que ele apresentou. Agora, qual é o fundamento legal que a gente encontra no ordenamento jurídico para saber o que é que nós vamos pedir por ele. Ele já fala que ele quer 30 mil de dano moral, isso aí ele já falou. E ele quer que limpe o nome. Então, nós temos aí duas questões. Mas com base em qual norma, com base em qual lei que eu vou fundamentar essa pretensão desse nosso cliente? É Código Civil? É Código de Defesa do Consumidor? Pode ser os dois? O que vocês pensam sobre isso? Eu tenho. Na tela, velho. O Vinícius já botou ali, ó, consumidor por equiparação. É isso mesmo. Na verdade, é consumidor por equiparação, né? Apesar dele não ter praticado uma relação de consumo, já que essa relação advém de uma fraude, o Código de Defesa do Consumidor também se aplica a essa situação por equiparação, né?
Eu poderia, inclusive, quando nós estivermos falando sobre o ato ilícito, o gabarito da OAB, eles admitiram, inclusive, também que eu me utilize da fundamentação prevista no Código Civil, né? Eu posso aplicar o artigo 186, o artigo 927 do Código Civil, ele admite. Ou o artigo 14, quando eu falo sobre este ato ilícito de inclusão do nome do nosso cliente por conta de uma contratação fraudulenta, por conta de uma fraude. Então, vejam que, para eu poder pensar no que eu quero, eu estou aqui fazendo o quê? Analisando os fundamentos legais que são aplicáveis ao caso, para que eu possa depois escrever. Escrever o endereçamento, eu até posso, a qualificação, até posso, mas para que eu possa avançar? Os fatos, tudo bem, mas para que eu possa até saber qual é a minha pretensão, para que eu possa saber qual é o fundamento e qual será o meu pedido, eu preciso de entender isso, fazer essas confrontações. Então, ele quer dano moral? Qual é o fundamento legal para o dano moral? Ele qual que é a pretensão? Qual é a natureza da pretensão dele? Ele quer a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ele quer a imediata retirada do seu nome, além de indenização por danos morais. Ele quer essas duas coisas. Então, nosso pedido meio que está pronto. A FGV deu o pedido aqui. Agora, qual é a natureza desses pedidos para que eu possa já projetar até mesmo o nome dessa ação? Então, quando eu falo em inexistência de uma relação jurídica, o objeto, a natureza jurídica da pretensão é uma declaração. Eu não quero, na verdade, não é que eu não quero. O Poder Judiciário não pode condenar alguém a dizer que não há relação. Não, não é uma condenação, é uma declaração de um fato. Eu estou dizendo que não há relação. Existe contraditório. Se a parte contrária não provar que houve uma contratação, que eu assinei, que aquela assinatura é minha, que não houve fraude, então o juiz vai declarar que aquilo não existiu. Tá? Então, eu tenho já de cara um pedido de natureza declaratória e, ao mesmo tempo, há uma pretensão de condenação em danos morais. Então, neste caso, existe o quê? Uma outra pretensão de natureza condenatória. Então, a ação, ela vai ter duas naturezas. Então, nós fizemos endereçamento, qualificação do autor, eu vou propor uma ação de procedimento comum, porém, pedindo uma ação declaratória e condenatória. Então, essa ação, ela tem duas naturezas jurídicas que vão contemplar esses pedidos aí, que são dois pedidos, e nós vimos que é possível cumular, mesmo que a natureza seja diferente. Tá, então, fiz endereçamento, fiz qualificação do autor, coloquei lá que vem propor, com base no artigo 309, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com a condenação em danos morais, em indenização por danos morais, enfim, tanto faz. Então, eu coloco ali na ação. Aí eu venho narrar os fatos. Narrar os fatos, esse aqui até que está bem legalzinho, né? Não está tão ruim, né? Então, como é que eu narraria esses fatos aqui? Eu não vou copiar tudo do jeito que está aí. Então, eu não vou botar João Paulo, não. Porque lembrem-se que a petição inicial e qualquer outra petição, nós fazemos sempre a redação na terceira pessoa do plural ou do singular, dependendo da quantidade de clientes que você tem. Neste caso, nosso cliente é o João Paulo, só tem um cliente. Então, quando eu narro na terceira pessoa do singular, eu estou falando de quem? Quem é a terceira pessoa do singular? Estou falando dele, né? Eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular é ele. Então, ao invés de falar João Paulo, eu coloco o autor. Preciso de colocar residente na cidade do Rio de Janeiro? Isso aqui não, isso aqui era um elemento para... isso aqui era um elemento lá até para a qualificação. O autor, ao tentar adquirir um eletrodoméstico,
Aí você pode pôr, aqui eu posso até copiar, não tem problema, foi informado pelo estabelecimento vendedor que não seria possível o pagamento, ou teve o crédito retido, teve o crédito recusado, em virtude de uma negativação de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito efetuada pelo banco réu. Ponto. Ó, já eu só substituí, então, o nome, né? Só substituir o nome deles aqui. Dei uma simplificada. Coloco que ao autor, a situação causou estranheza, como está ali, ou o autor ficou surpreso com a situação, já que não mantém e nunca manteve relação contratual com o banco réu. Na parte de baixo, você vai colocando diante do ocorrido, esse negócio de colocar com efeito, todavia, não sei o quê. Calma, não precisa de colocar essas coisas. Pode seguir assim na forma simples para não tumultuar o seu texto, não poluir o texto. Simplicidade é tudo na vida. Botou lá, porque eu consigo entender o que está falando. O examinador vai entender, o juiz vai entender. Então, coloque que ele procurou o réu para resolver a situação de forma administrativa e amigável, né? Alegando que houve essa questão da fraude em seu nome e que a negativação corresponde a um empréstimo de R$10.000 que ele nunca celebrou e que o banco se recusou a excluir o seu nome do cadastro, o banco réu se recusou a excluir o seu nome do cadastro de inadimplentes. Aí que tá, vejam só, aqui se você copiar o texto do jeito que está, você não está fazendo um problema, você está redigindo uma petição inicial. E quando nós falamos em petição inicial, nós devemos lembrar que existe uma coisa chamada interesse de agir. E o interesse de agir, isso aqui é um jargãozinho que funciona bem no encerramento ali da narração dos fatos. Eu preciso de deixar claro para o juiz que eu estou entrando com uma ação porque eu não consegui resolver sem a intervenção do judiciário. Então, eu já disse que o réu se recusa a excluir o meu nome. Então, eu vou botar aqui, neste caso aqui, eu posso especificar que, diante da resistência injustificada do réu em excluir o nome, né, não há outra alternativa, não resta outra alternativa. Você vê que isso tem praticamente todas as petições. Não resta outra alternativa a não ser pleitear ao Poder Judiciário ou buscar a tutela jurisdicional, né? Então, eu estou me dirigindo ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o réu não quer. E assim eu consigo dar um encerramento ali à parte dos fatos, né? Então, eu vou buscar a tutela junto ao Poder Judiciário para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, logo daquela dívida, bem como seja o réu condenado ao pagamento de uma indenização por danos morais. Ponto. Neste caso aqui, gente, qual que é a peça mais adequada para a tutela integral? Ele tem uma urgência aí? Ele tem uma urgência? Ele precisa de uma tutela? Será? Uma tutela antecipada? Sim. Ele quer limpar o nome dele, né? Ele precisa de limpar o nome dele. Então, neste caso aqui, é razoável, é justo que eu faça um pedido de uma tutela. Então, eu costumo colocar aqui essa parte da tutela, narrei os fatos, como é algo urgente, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu poderia agora seguir com os fundamentos jurídicos, trazendo a parte legal, assim como eu poderia já colocar o tópico da tutela. Mas eu sempre coloco em tópicos, porque facilita a visualização, né, de quem vai corrigir. Então, botei lá o tópico dos fatos. Agora eu venho com o tópico, se preferir com o tópico da tutela, boto lá, então, da tutela antecipada. Abri o tópico. Eu preciso de redigir esse tópico aqui. E como é que eu redigiria? O que é que eu colocaria? O que vocês colocariam neste tópico?
Alguém sugere alguma coisa? Quais são os requisitos para se obter uma tutela antecipada? Estão lembrados? Estou falando de uma tutela de urgência, no caso, aquela inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária. Fumus boniuris, né? Fumaça do bom direito, periculo in mora. Eu preciso de trazer esses requisitos aí para dizer que essa inclusão indevida deve ser afastada com a intervenção do Poder Judiciário, essa restrição indevida. Onde é que está isso? Qual que é o fundamento para isso? Então, dá uma olhadinha depois, anotem aí, dá uma olhada, artigo 300. Então, vamos fazer um texto aqui bem simplesinho. Eu não vou correr, por isso que eu falei que nós vamos deixar este encontro e o próximo para falar de petição inicial. Ninguém precisa ficar preocupado. Eu estou de olho no relógio, sei que vocês têm aula daqui a pouco, mas eu não vou correr, não tem problema nenhum. A gente continua na outra semana e a lição de casa está de pé, né? Ou podemos deixar também, na hora que a gente concluir essa petição, para a lição de casa semana que vem. Mas, ó, boto lá o tópico, então, da tutela de urgência, né? Vamos pedir a tutela com base no artigo 300. Não, a entrega dessa peça, vocês podem fazer ela manuscrita, mas podem digitalizar e me mandar no e-mail, nesse e-mail que eu mandei para vocês, tá? Ou então, não, eu vou fazer diferente, estou com uma ideia aqui. Eu vou abrir um grupo no próprio Blackboard, tá? Numa disciplina do Blackboard, e aí vocês vão me mandar por lá. Eu mando por lá. Se eu não conseguir fazer o que eu estou pensando aqui, vocês vão me mandar por e-mail, tá? Mas podem preparando, porque aí eu vou corrigir a peça de vocês. Então, nós vamos fazer a tutela de urgência. Então, para pedir a tutela de urgência, eu preciso de provar a presença dos requisitos. Deixa eu abrir o código aqui. Código de Processo Civil. Artigo 300 na tela. Ó, então diz o artigo 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, eu já tenho aqui, ó, elementos que me indicam o que eu devo demonstrar ao juiz para obter essa tutela de urgência. É claro que o artigo 300 ele traz a parte das disposições gerais da tutela de urgência e, na verdade, nós sabemos que existe a tutela antecipada, que ela pode ser requerida em caráter antecedente, né? E tem todo o seu procedimento, e temos a tutela da evidência. Eu posso pedir a tutela, então, no próprio processo, posso pedir uma tutela em caráter antecedente para que depois eu apresente o aditamento da petição inicial, colocando o meu pedido principal. No nosso caso aqui, nós já vamos formular a tutela e já vamos formular o pedido principal, não tem problema nenhum, né, em formular desta forma. Então, preciso do fumus boniuris, periculo in mora, no caso aqui, a probabilidade de risco, porque a pessoa está com o crédito restrito na praça, e, além disso, também, não há perigo de irreversibilidade da medida. Quer dizer, se o juiz concede essa tutela, ela não é irreversível. Se ele não tiver razão, se ele estiver agindo de má-fé, pode ser revertida depois essa decisão. Então, isso tudo eu preciso deixar muito claro para o juiz, para que ele tenha segurança, para que ele tenha tranquilidade aí para decidir essa tutela. Então, como é que eu redijo essa parte da peça? E aí, alguém sugere alguma coisa? Peraí. Deixa eu parar de compartilhar, que assim eu olho para a tela. É que quando eu compartilho, eu fico vendo só o slide.
Olha a pergunta do Vinícius. Seria uma tutela da evidência ou seria uma tutela de urgência? Qual que é a diferença entre tutela da evidência e tutela de urgência? O artigo 311, ele trata da questão da tutela da evidência, né? Tutela da evidência quando for caracterizado o abuso do direito de defesa, propósito protelatório da parte, alegações que puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado. Então, aqui, reipersecutório, rei vem de coisa, persecução vem de busca, né? Na verdade, isso aqui faz parte do jus persequendi, que é um dos elementos da propriedade, né? Quando nós falamos em propriedade, o proprietário é aquele que tem direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Então, esse reaver que vem do jus persequendi do direito romano. Então, aqui não é o caso também, né? Que ele fala de perseguir ou de buscar uma coisa que esteja em poder de outrem por custódia. E a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. No caso, Vinícius, eu não vejo como uma possibilidade de tutela da evidência, porque as alegações, eu vou pegar aqui o inciso 2, de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Na verdade, é uma situação em que ele apresenta os documentos, ele pode apresentar até um boletim de ocorrência, ele pode apresentar um protocolo de que impugnou aquela cobrança, aquele crédito, aquele contrato, mas isso não é um documento definitivo, é algo que também admite a prova em contrário e é algo que não está naquela hipótese de tese firmada em julgamento repetitivo ou súmula vinculante. Então, é o caso de uma tutela cautelar mesmo, tá? Então, tutela na modalidade cautelar. Pois não? Bom, então, colocamos lá. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar, tendo em vista que o autor está com crédito restrito na praça. Olha aí, você vai trazendo elementos. A manutenção dessa restrição pode trazer danos irreparáveis ao autor. O doutoramento é o nosso coordenador do curso. Então, eu estou falando perigo em mora. A mulher toma conta de tudo em casa, tem só uma filha, a mulher toma conta de tudo. O áudio aberto. Minha filha. Por isso que as mulheres que se separam, elas têm principalmente os... Pronto. Muito bem. Sem problemas. Então, eu estou discorrendo aqui de forma bem simples sobre os requisitos. Então, olhem para os requisitos, olhem para o problema e coloquem ali para dizer que estão presentes os requisitos para a concessão dessa tutela. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Estou vendo que são 18h40. Eu gosto de ser pontual. Comecei às 17 horas e vamos terminar no horário para que vocês possam tomar uma água, né, antes de entrar na aula. Na semana que vem, então, retomaremos. Eu vou mandar o link para vocês e a gente continua de onde parou, sem nenhum problema. Eu já sabia que não seria possível fazermos um encontro. Deixem para fazer a petição que eu coloquei como lição de casa depois, na outra semana. Quem quiser fazer e me mandar e quiser fazer outras, podem mandar à vontade que eu corrijo sem nenhum problema, tá? Pessoal, obrigado pela participação e espero reencontrá-los na próxima semana. Uma boa noite, boa aula para quem vai para a aula agora.